Olá, muito bem-vinda, muito bem-vindo ao Vida na Empresa. É uma alegria muito grande ter você aqui conosco para mais uma conversa estratégica sobre oportunidades e a vida real dentro das empresas. E hoje vamos falar sobre um tema que está mudando muito rápido, porque durante muitos anos a televisão, o rádio, os jornais foram os principais canais de comunicação das empresas, mas o mundo mudou, a tecnologia mudou, os hábitos também e a forma de se comunicar e aparecer para o cliente também, consequentemente, mudaram. E hoje as empresas precisam pensar em novas estratégias de visibilidade e como impactar novos espaços e como também divulgar sua marca. E mais do que nunca, entender para onde as mídias estão indo deixou de ser só uma curiosidade e passou a ser sim uma necessidade de quem quer crescer, se posicionar e ser relevante no mercado. E é sobre isso que a gente vai conversar hoje neste episódio. Eu sou Luana Fleck e aqui a gente fala sobre o que realmente acontece dentro das empresas, os desafios, as decisões estratégicas e a vida que existe atrás dos resultados. E para falar sobre esse tema, eu recebo hoje um profissional com uma trajetória muito sólida e respeitada no mercado de comunicação e marketing, que é o Marcelo Razia, que tem mais de 30 anos de experiência na área de marketing e também comercial, e atua no planejamento e no relacionamento com clientes, desenvolvendo soluções voltadas à geração de negócios. E ao longo da sua carreira, ele passou por empresas de grande expressão no mercado, como o Grupo Ouro e Prata, o Grupo Bandeirantes, RBS TV e também Rádio e TV Pampa Comunicação. A sua experiência sempre esteve conectada à construção de estratégias de comunicação, à conversão de vendas e ao desenvolvimento de projetos alinhados às necessidades do mercado e dos clientes. Marcelo, seja muito bem-vindo ao Vida na Empresa. É um prazer aprender contigo e ouvir a tua experiência ao longo desses 30 anos. Muito obrigado, Luana, pelo convite para participar do programa Vida na Empresa. Para mim é um prazer estar aqui para a gente conversar um pouco sobre mídia, sobre comunicação, que é algo que eu gosto muito e que faz parte da minha vida profissional aí há bastante tempo. E até compartilhando com o pessoal, a gente já se conhece há bastante tempo, né, Sim, Marcelo? sim, é verdade. E o teu trabalho aí a gente vem acompanhando, tu tem uma experiência longa, tanto dentro, né, de emissoras, como também nas empresas. Então, tu tem os dois lados, né, da moeda, em rádio, TV Sim, e sim, é nas verdade. empresas. Sim, sim. Isso proporciona que eu tenha uma experiência muito rica, né? Tu consegue estar dos dois lados, né? Apesar que hoje as empresas evoluíram muito, né? A gente vai falar um pouquinho hoje, mas as empresas evoluíram muito nessa questão de mídia e marketing, né? Hoje as empresas estão quase tão preparadas com o mídia e marketing do que muitos veículos, né? As empresas evoluíram muito. Porque se a gente for pensar, né, alguns anos atrás, ou 30 anos atrás, que a gente Uhum, começou trabalhando em toda essa comunicação, e principalmente que tu começou, uhum, né, no mercado, muita coisa mudou. A gente muito. tinha uma força enorme da TV, né? Eu lembro que até nas novelas as empresas queriam colocar o seu produto na novela, que assim vendia muito. Uhum. Hoje, claro, né, tem uma força, mas mudou muito com a chegada de rede social, né, influenciadores e outras formas de fazer mídia também. Como é que tu vê essa mudança toda em relação a esse posicionamento das empresas em anunciar em mídia tradicional ou não? Como tu vê essa mudança toda de mercado? A gente teve uma transformação bem grande, assim, uma transformação, se a gente for analisar anos anteriores, e não é muitos anos, a gente teve uma mudança
gigantesca, uma transformação muito grande, não, o que mexe com a mídia tradicional, com os veículos tradicionais, com vários entrantes, com vários cenários novos, né? A gente teve a entrada do digital, né? A Muito tecnologia forte, mudou a muito. tecnologia, o streaming, né? Hoje as pessoas consomem o seu conteúdo on demand, né? Sob demanda. Então, antigamente, eu falo muito isso, a gente ia ligar a televisão, tu ligava a televisão, ela já ligava no canal que era o canal que tu assistiria, né? Hoje tu liga a televisão, ela é um computador, né? Ela tá ali e tu escolhe o que tu quer, né? Não Hoje, necessariamente tu vai escolher televisão, tu pode escolher um streaming, tu pode escolher o YouTube, tu pode escolher outro streaming ou outras formas de se comunicar, né? e falando com os jovens hoje, né, eu tenho filhos adolescentes, nem imaginam que a gente marcava um horário para ver um filme, para estar junto naquele horário. É, Como assim, isso né? é algo Não muito escolher. legal também, que eu acho muito interessante essa evolução, né? Hoje a gente está num processo muito individualizado de consumo de mídia, né, Luana? Antigamente era aquilo que tu falou, as pessoas paravam para ver a novela juntos, as pessoas paravam para ver o telejornal juntos, ou outras mídias de forma coletiva, né? Hoje o formato individual ele é muito forte, né? Então até tu tem teus grupos, mas o teu consumo é muito individual, através de tablet, através de telefone, né? Então hoje o digital tomou um tamanho muito forte, aí o digital não só o streaming, mas as redes sociais, né? E aí junto com isso veio uma série de outros formatos de mídia, né? Que acabaram também vindo junto com os tradicionais e os tradicionais tendo que fazer algumas releituras, algumas mudanças. Os hábitos das pessoas também modificaram muito nesse período todo, Muito. né? E com a entrada da rede social hoje, né, cada pessoa tem ali o seu canal, coloca na rede social o que bem entende, faz um recorte, né, da sua vida como quiser. E tu te lembra antes, né, até no Rio Grande do Sul tinha a coluna social, que as pessoas queriam sair lá na coluna social do jornal. Hoje não As tem pessoas mais meio que se isso. transformaram em mídia, né? É. Então, hoje, as pessoas se transformaram em mídia, as empresas se transformaram em mídia. Claro que, ao mesmo tempo, isso dá uma inundação de informação e de conteúdo que a gente também tem que saber filtrar, né, Luana? Tem que saber entender aonde tem legitimidade de conteúdo, onde tem veracidade, né? E aí também a gente entra num outro ponto, porque tem o lado do ônus e o bônus, né? Então, o bônus, eu acredito que o avanço tecnológico, o avanço do digital, tudo isso que a gente está vivendo é muito positivo para todos nós, mas aí tem o ônus que daí a gente tem que começar a ter um pouco de cuidado com toda a comunicação que a gente recebe, porque ela aumentou muito, né? Hoje a Muito. gente tem conteúdos de todos os lados e aí alguns com qualidade, outros não, né? É, e essa força também da notícia, da comunicação ou do ponto de vista em relação a uma notícia, também a gente precisa estar selecionando muito bem quem a gente vai, né, seguir, quem a gente vai ouvir, porque hoje não é mais no veículo oficial, ali no jornal Não, das não, não. 8, como antes. Hoje, tu estava falando dos jovens, mas não só os jovens, né? Eu acho que todas as pessoas hoje têm o seu, né, tem a tendência de ter seguindo pessoas, aquele comunicador, mesmo que seja das redes sociais. Então, esse fenômeno dos creators, né, de influencers, é algo que veio muito forte, né? É algo que é muito presente na nossa realidade e não tem como ser diferente. A gente tem que conseguir se adaptar. Os próprios meios tradicionais já estão, de uma certa forma, se adaptando a isso. Quando tu vê matérias em TV tradicional utilizando creators das redes sociais como uma atração dentro do canal aberto, tu vê quadros na televisão utilizando influências, né? Então esse cross aí entre a televisão percebeu que ela precisa trazer esse cross junto às redes, né? Não só TV, mas como rádio e outros meios tradicionais para poder evoluir nesse processo, né? Porque hoje o meio digital, as redes, o streaming, ele tá numa crescente muito grande, pegando um público novo, né? Uma faixa etária que hoje o meio tradicional não pega mais, né? É uma mudança bem grande que a gente está passando. E como é que tu vê esse desafio, né, hoje para as empresas fazerem a sua comunicação? Isso é uma coisa bem importante, assim, eu acho que assim, ó,
Eu acho que houve um processo de evolução nas empresas, tá? As empresas evoluíram. Se tu me perguntasse como é que eram as empresas aí há 5, 10 anos atrás, eu ia dizer que as empresas estavam, algumas, a grande maioria, muito despreparada, né, para tudo isso. Parece que as pessoas evoluíram primeiro e as empresas depois, né? As pessoas já dentro desse processo de digitalização, fazendo esse consumo on demand, tendo a necessidade da personalização, que hoje é um foco, né? E as empresas ainda não sabendo como lidar. Mas eu acho que evoluiu muito. Hoje as empresas evoluíram, qualificaram seus profissionais, e então as empresas, claro, que estão tateando, mas elas hoje estão se preparando melhor para conversar com esse público, para fazer narrativas específicas por plataforma, saber como vai conversar com um cara de uma rede social, que é diferente da conversa que ele tem com um cara no ponto de venda, na rede social e todas as formas de contato que a empresa tem. Então as empresas cresceram, evoluíram. Claro que tem muito a fazer, mas eu vejo que as empresas estão num processo de evolução. E hoje a gente nem imagina, né, uma empresa que está no mercado que não está dentro de uma rede social, se comunicando, né, com o seu público. E o mesmo ocorre com um profissional liberal, né, um dentista, um advogado que não tem ali uma rede social, que não está mostrando, né, o seu trabalho. Onde que a gente vai primeiro quando pega uma indicação de um médico, de alguém? Vai na rede social, vê, né, como é que é o trabalho. Então, hoje exige ainda mais, né, dos profissionais, além da parte técnica ser muito bom naquilo que faz, também tem que ter uma comunicação boa através, né, do vídeo, através das redes, tirar um tempo ainda para isso e trabalhar a sua imagem. Se qualificando, isso serve não só para os profissionais que ficam à frente da câmera, como também os profissionais que ficam atrás, as áreas de marketing, as áreas de pesquisa, né? Hoje tu tem que ter videomakers, às vezes, trabalhando contigo nas tuas áreas da tua empresa, ou seja, tu tem que aperfeiçoar e qualificar todos os teus profissionais, né? Isso é primordial hoje na tua empresa, a tua área está preparada, qualificada, para poder estar trabalhando e estar preparada para tudo isso que a gente está vivendo hoje, né? E hoje, com toda essa tecnologia que existe, né, tem uma gama enorme de canais de comunicação. E falando agora também na comunicação, né, que não é só em digital, rede social ou na internet, existe ainda o outdoor, existe, né, o mídia no O ônibus, OH, o DOH, né? o off. É isso, o OH e o DOH, que é um formato um pouco mais recente, não é novo, já tem algum tempo, mas que também trouxe esses painéis digitais dinâmicos, né? Que tu anda na rua e com Na vídeo, com semana passada eu formatos. estava até no Pará. É incrível a quantidade de painéis de LED que tem na Sim, cidade, por sim. tudo quanto é lugar, mais ainda do que aqui no Rio Grande do E Sul, pelo que eu dinâmicos, andei interagindo por lá. com as pessoas, né? Então, É. assim, esse formato também de OH, DOH, são formatos de mobiliários de mídia externa, mídia exterior, mobiliário exterior. Eu acho que é uma tendência também bem grande, assim como o streaming, assim como o digital, as redes sociais, YouTube, enfim, vem numa crescente muito grande. Eu acredito também que esses formatos assim de mídia exterior também vem numa crescente muito grande, assim, porque eu sinto que as pessoas ficaram um pouco as pessoas tiveram que ficar paradas por 2 anos, né, no período ali que ficaram todo mundo em casa, então as pessoas meio que quando teve essa liberdade, as pessoas foram para a rua. Então eu acho que o OH e o DH souberam aproveitar bem essa retomada das pessoas indo aos parques, nas ruas, né, podendo ter essa liberdade que quando tivemos aquele problema, ficamos por muito tempo presos, e aí então eu acho que eles trabalharam muito bem isso, e hoje realmente são formatos que vêm numa crescente muito grande, assim como os digitais, assim como que também vem, né? No caso dos ônibus, que não deixa de ser um outdoor ambulante, Sim. né? Existe no Brasil muitos ônibus e ainda no Brasil pouco é explorado essa mídia no ônibus, tanto externo na carroceria do ônibus, como também interno. Esses formatos de ônibus,
ao meu modo de ver, ele segue a tendência do DOH e do H, de um crescimento de processo e um crescimento de oportunidades. E realmente, Luana, são formatos muito atrativos, né? A gente está falando hoje, o segmento de transporte rodoviário é um segmento gigantesco no Brasil, né? Hoje a gente tem, vamos lá, são milhões de pessoas ao longo do ano rodando nas rodoviárias pelo Brasil inteiro, né? Porque no transporte urbano é mais comum ter a mídia no ônibus, né? A adesivagem na traseira do ônibus ou na lateral. No rodoviário não é tão comum. E a gente começou a fazer, até trazendo um case, né, da empresa, nós adesivamos, né, de feiras, eventos, né, de vários produtos, de cooperativas também, e é Sim. muito, muito legal, porque chama demais a atenção, né, e é uma mídia que é em todo o Brasil, Eu dependendo da acredito que empresa. proporciona um resultado ainda maior que o urbano. O urbano ele trabalha muito na frequência da cidade, né? Então, enquanto que o rodoviário, o intermunicipal, o interestadual, tu tem a possibilidade de fazer trabalhar em cima de um objetivo focado em uma determinada região ou numa determinada cidade. Tu pode trabalhar o localismo, o regionalismo, que é super importante. Então, tu possibilita marcas a ter acesso com ações locais em determinadas cidades, em cima de trechos que a gente realiza, né, de uma cidade até outra. Então, tu consegue possibilitar que a marca esteja lá em determinada cidade que ela não conseguiria estar se não fosse através do nosso ônibus. E não só através de formatos externos, como adesivagem, seja do ônibus como um todo, ou seja o bus door, né, que a gente adesiva atrás, mas através de formatos dentro do próprio ônibus também, que daí e que proporciona uma relação com o cliente durante a sua viagem. A gente hoje tem uma média aí de 7, 8 horas com o nosso passageiro dentro do ônibus. Imagina ele dentro do ônibus podendo ter acesso a um produto do cliente, a um flyer do cliente, a um brinde do cliente, né? E eu acredito muito nessa mídia, não só porque eu sou do setor de passageiros, né, rodoviário, mas também porque eu vejo os resultados, né? Uhum. Quantas empresas tu já vendeu a mídia, né? Que é algo novo para o setor de transportes, mas olha o resultado que deu o próprio Wi-Fi, né? No Sim, o caso do Ouro Wi-Fi é uma Prata, até iniciativa de dá inovação para muito. compartilhar com o O Wi-Fi é pessoal. uma iniciativa de inovação muito bacana, né? Porque a gente tem que estar sempre pensando nesses formatos em inovação. Né? E aí, com tudo que a gente vem conversando agora de digitalização, seria fundamental a gente ter um formato digital, e a gente o tem, né? Onde a pessoa, quando acessa esse Wi-Fi, hoje, 100% da frota dos ônibus da Ouro e Prata, eles têm internet satelital, ou seja, a pessoa entra no ônibus e tem acesso à internet, é uma internet forte, é uma internet que não cai, e aí no momento que ela vai acessar a sua internet, a gente tem ali o P-Conecta, onde a pessoa conecta ali dados básicos e ali ela vai ter o acesso à internet gratuito, e a gente coloca a publicidade do cliente ali, um vídeo ou um card, normalmente um vídeo, onde possibilita a marca estar conversando com o nosso passageiro, com o nosso cliente, né? Isso aí não tem preço, né? A pessoa está ali, a internet é um produto fundamental para ela, porque ela vai estar fazendo uma viagem de 8 horas, 7 horas, né? Ela precisa da internet, né? E aí ela tem a internet gratuita e a marca está quase que disponibilizando aquela internet para ela, de uma certa forma, assinando ali um vídeo, né? E isso é um resultado muito grande para as marcas, porque não é uma simples propaganda, né? Tu tá dentro, tu tá inserido no contexto da pessoa que está ali fazendo a sua viagem, sentada Sim. na sua poltrona. Então, Além de outros tipos de mídia, né, e de divulgação. A panfletagem, né, sim, ainda funciona assim, sim, muito funciona. bem a panfletagem. O próprio catamarã, quem é do Rio Grande do Sul, em especial e de Porto Alegre,
né, conhece o catamarã, que é uma travessia que tem aqui entre a cidade de Porto Alegre e Guaíba, leva em torno de uns 20 minutos, né, e esse serviço também oferece o mídia dentro do, né, do Sim, sim, catamarã. sim, sim. A gente. Até dá para colocar algumas imagens, né, ao longo da nossa conversa para ilustrar. Algumas empresas como o Boticário, né, e outras fizeram mídia no catamarã, que foi, né, um sucesso também, porque é algo diferente, chama a atenção. E para investir na mídia no ônibus, né, ou no catamarã, se tu for comparar, né, com fazer um anúncio em TV, rádio, né, ou propriamente na internet. É muito acessível, até porque ele tem um modelo que ele beneficia o cliente, é muito fácil, é muito acessível e tu consegue trabalhar de forma segmentada, né? Uhum. Que é aí que é legal também, tanto na estratégia de ônibus como no catamarã. No ônibus a gente consegue fazer uma segmentação maior, porque a gente consegue trabalhar em cima de todos os trechos que a Ouro Prata realiza, então a gente consegue atender de acordo com o interesse do cliente, tanto no Rio Grande do Sul como no Brasil todo, né? Porque a Ouro Prata hoje ela vai aqui do Rio Grande do Sul até o Maranhão, né? Então a gente consegue atender tanto nacionalmente como regionalmente. E o catamarã a gente consegue atender não só no catamarã, como também nas suas hidroviárias, né? Que também é importante destacar, né? E a pessoa tanto a hidroviária do centro de Porto Alegre, quanto do Pontal, como a de Guaíba, são pontos onde as pessoas chegam, a gente tem hidroviárias super confortáveis, e as pessoas param lá para esperar o seu horário do seu catamarã, e ali também elas são impactadas pela nossa propaganda, né? A nossa propaganda dos nossos clientes, claro, né? E o mesmo vale para as salas VIPs das rodoviárias da Ouro Prata, que a gente tem não só em Porto Alegre, mas pelo interior, onde daí as pessoas, antes de pegar o seu ônibus, tem ali a possibilidade de pegar a sala VIP, as salas VIP super confortáveis, super equipadas, e que ali também a gente tem possibilidade de fazer ativação dos clientes, colocar a marca, a gente tem a publicidade do vídeo, do Wi-Fi também nas salas VIPs, então a gente tem diversas possibilidades, né? Como o próprio Flyer que tu falou, que funciona muito, a gente teve a experiência de ter feito ano passado com uma empresa e deu um resultado, uma empresa do segmento de ensino, e foi um sucesso enorme. E as empresas estão procurando, né, novas formas de se comunicar que não na mídia tradicional, e o mídia no ônibus é uma alternativa diferente e é diretamente com o passageiro e tem uma série de diferenciais, né, do que uma mídia Não tenha dúvida, Luana, não tradicional. tenha dúvida. Até a mídia de ônibus ela vai ao encontro do que a gente estava conversando antes sobre esse novo modelo de mídia, né? As pessoas hoje a mídia ela é feita de multicanais, né? Então, quando a pessoa ela é impactada por mídia, ela é impactada por multicanais, né? Não só pelos canais tradicionais, que hoje, inclusive, estão tendo que fazer uma revolução, mudar, né, diante do cenário que está, mas também os canais digitais, mas os canais também de mobiliário urbano, assim como os canais do ônibus que a gente proporciona também. Então, a possibilidade do resultado do cliente e ele ter confiança na sua mensagem, né, a mensagem passar de uma forma confiável, né, é através de um multicanal, né? E aí o ônibus pode entrar muito bem dentro de todos esses canais que a gente está falando. Excelente. Bom, é uma conversa aqui para muito tempo, né? Porque essa transformação que a gente está vivendo hoje em toda a mídia, seja tradicional ou via na internet, está passando por uma mudança grande, assim como as pessoas. Então, é importante que as empresas estejam sempre se adaptando, né? Entendendo o seu público, né? Entendendo o que dá um melhor resultado, porque na rede social é muito rápido tudo. A gente não tem como planejar muito. Às vezes tu coloca, né, faz um anúncio na rede social, na internet, de alguma coisa que tu pensa, não, isso aqui não vai vender, e vende um monte. Às vezes tu testa outro tipo de anúncio que vai vender muito, não vende nada. Então, hoje é muito esse teste,
né, que a gente tem que ir fazendo e é tudo em tempo real. Então, é uma mudança muito grande, né, para todo mundo, para as empresas, até para o consumidor, e a gente está sempre com essa sensação que está atrasado, que está acontecendo muita coisa, e é um desafio para o profissional de A gente quer sempre comunicação. buscar relevância na mensagem, né? Eu acho que o mais importante é isso, né? Buscar relevância na Se nossa comunicação, diferenciar, se marcar. diferenciar, e às vezes isso não pode ser feito da mesma forma com todas as plataformas, né? E buscar também o relacionamento, né, Sim, com o cliente, gerar experiência, um relacionamento não só algo frio também, mas que seja algo sim, sim. mais humano, né, Eu que acho que isso é é fundamental até para a gente conseguir identificar o nosso consumidor, né? Então, pesquisá-lo, saber como é que é o seu hábito de consumo, né? Como é que ele está consumindo o meu produto, né? O que que ele está consumindo o meu produto, que é a passagem, que é a, né? Como é que ele está consumindo, né? Então, isso é super importante, né? Fazer esses tipos de pesquisa, esse tipo de análise, para a gente conseguir entender, a gente poder ter relevância na nossa mensagem, entendendo que cada meio, cada plataforma tem a sua forma de falar, né? uhum. Então, claro que hoje os marketings estão preparados para isso, sabem que cada meio tem a sua forma de falar, para a gente tentar cometer o menor, né, ter o maior acerto possível, né, e, com muita objetividade. Hoje as pessoas são muito objetivas, né, então essa é a ideia, né? Então a gente trabalhar e entender todos esses multicanais. E eu acho que o ônibus entra muito bem como uma opção excelente de relação com as marcas e de relação com o consumidor, com o nosso passageiro, né? O Ótimo. passageiro ele tem uma relação muito fiel com a sua empresa, né? Uhum. No caso, a Ouriprata, ela tem uma relação de clientes muito grande e a grande maioria dos clientes são muito fiéis à Ouriprata, tem uma relação sentimental com a Ouro Prata, o carinho, e eu tenho certeza que as marcas associadas às mídias da Ouro Prata acabam, de uma certa forma, tendo essa relação com o consumidor também, né? Então, eu acho que é isso, né? É. E realmente é algo diferenciado mesmo. E quem tiver interesse em anunciar, né, com a Ouro e Prata vai ser um grande prazer. A gente vai deixar o contato aqui, o Marcelo está se especializando em mídia, né, nos veículos, nos ônibus, nas empresas de ônibus também, e ou entrar em contato direto com a Ouro e Prata. Então vai ser um prazer receber o teu contato, e o Marcelo está à disposição também para Com mais certeza, pode me informações. acessar ali, me acionar. Eu estou à disposição ali para conversar e desenvolver uma personalização, né? Um projeto personalizado, porque hoje a gente tem condição, dentro do nosso portfólio de mídia, do Grupo de Prata, desenhar e personalizar de acordo com o interesse do cliente o projeto. Ótimo. Ótimo. Muito obrigada, Marcelo, né? A Obrigado. tua experiência aí ao longo de 30 anos, e é muito importante a gente estar compartilhando também, né, o nosso conhecimento, a nossa experiência com outras pessoas. Muitas coisas que tu trouxe aqui também me fizeram, né, refletir dessas mudanças que estão ocorrendo no mundo, né, os investimentos em cada uma das mídias, como medir isso, que às vezes é um pouco intangível, e como usar a tecnologia a nosso favor, porque às vezes a gente, né, se assusta um pouco com novas tecnologias que estão chegando, e hoje dizem que a venda vai ser até através, né, da inteligência artificial ali Nós não em falamos outros muito hoje sobre locais. isso, não entramos nesse capítulo, mas isso é fundamental, né? Hoje a gente, o pilar tecnologia e inovação, ele tem que estar junto, né? E essa questão do IA, super importante nessa construção, na relação das empresas e das marcas com o consumidor. O Né? crescimento de venda em rede social, dizem alguns especialistas que não vai mais ser a compra no site, sim através de rede social, através de todas essas tecnologias de inteligência artificial também. Então, é um monte de coisas que a gente tem que estar sempre Uhum. se atualizando, testando e vendo boas práticas para que a gente possa estar acompanhando tudo isso. Então, te agradeço, Muito muito obrigado. obrigada, Eu que agradeço. e continuamos, né, em contato, porque é sempre muito bom estar contigo. Obrigado, obrigado. Para mim foi um prazer.
E hoje a gente falou sobre um tema que impacta diretamente o crescimento das empresas, que é a forma de se comunicar, de aparecer e de se conectar com as pessoas. E as mídias mudam, os canais mudam, mas a necessidade de se comunicar continua essencial. E talvez, né, o grande aprendizado seja esse. Não basta estar presente, é preciso estar presente de forma estratégica. Então, Marcelo, muito obrigada por compartilhar toda a tua experiência, né, sobre o futuro da comunicação e as mídias. Pessoal, vocês já sabem da novidade? Chegou o primeiro leito-cama da Ouro e Prata. E a modalidade leito-cama é ainda mais confortável. A poltrona reclina 180 graus, acompanha o kit viagem com travesseiro, coberta, um lanche e a água que fica disponível durante toda a viagem. Venha conhecer essa nova modalidade e faça sua viagem com ainda mais conforto a bordo do leito-cama da Ouro e Prata.